Olá, bom dia, graça e paz a você neste novo despertar com Deus. E hoje nós vamos conhecer os ensinamentos do capítulo 9 de 1 Crônicas, com o tema A Lista dos que Retornaram para Jerusalém. Capítulo 9 apresenta-nos, portanto, agora uma lista dos judeus que retornaram do exílio babilônico. Lembrando que 1 Crônicas, ele traz um contexto especial relacionado a este período da história da nação judaica. Chegamos finalmente ao fim da primeira parte da nossa junção de 1 e 2 Crônicas, que foram escritas principalmente para orientar a restauração do reino depois do exílio. Foram 70 anos exilados em Babilônia, enfatizando, portanto, especialmente a unidade de Israel, o rei, o templo, as bênçãos e as maldições imediatas da aliança. Neste capítulo, nos apresenta os nomes das famílias que voltaram do cativeiro e habitaram em Jerusalém novamente, para mostrar a continuidade da nação e, consequentemente, dos propósitos de Deus para com ela. O que estava diante deles era, sem dúvida, um recomeço difícil, doloroso, mas o material escrito por Esdras fundamentava a fé deles para continuar a restauração da nação, do templo, de seus símbolos e de sua fé. A história da nação de Israel é um grande exemplo de superação, recomeço, erros e acertos. Eles nos ensinam o que não devemos fazer em nosso relacionamento com Deus, mas também nos ensinam a nunca desistir. 1 Crônicas 9 detalha o retorno dos israelitas do exílio babilônico, listando os nomes dos que se estabeleceram em Jerusalém, incluindo os sacerdotes, levitas e os servos do templo. O capítulo também enfatiza a importância da genealogia para a história e o retorno à fidelidade. Descreve as funções específicas dentro do templo e serve como transição para a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel, que será detalhada a partir do próximo capítulo, o capítulo 10. Esta é nossa introdução, um epílogo do nosso estudo do capítulo 9. Você está convidado a continuar comigo para juntos nos aprofundarmos neste capítulo e seus ensinamentos. Aproveite e deixe o seu like, compartilhe se ainda não é inscrito e inscreva-se. E também comente o que achou, o que chamou a sua atenção, o que você achou deste capítulo. Vamos à análise principal dos textos. Portanto, cronologicamente, este capítulo deveria ser colocado ao final de 2 Crônicas, porque registra os nomes dos exilados que retornaram do cativeiro babilônico. O escritor faz esta inclusão para demonstrar a sua preocupação com sua necessidade como uma nação de retornarem ao que os fez grandes, a obediência a Deus. Então o verso 1 destaca que todo Israel, a preocupação do cronista com todo Israel é uma das razões chaves pelas quais incluiu as genealogias. O livro ou o rolo mencionado neste contexto não compõe
Os livros canônicos de Reis, pois estes não contêm genealogia alguma. A referência deve dizer respeito a fontes genealógicas compiladas e coletadas pelos escribas dos reis de Israel. Transportados à Babilônia. Esta referência, ainda no verso 1, ao cativeiro babilônico prepara o caminho para as genealogias e as listas que as seguem. Como mostra-nos o verso 3, a evacuação das cidades de Judá deu lugar ao novo lar dos que retornavam, cujos nomes encontram-se no versículo seguinte. Verso 2. Israelitas. A deportação de Israel pelos assírios, de 734 a 722, resultou na dispersão de Israel por todo o mundo mediterrâneo oriental. Foram espalhados. Contudo, pode-se entender, a partir deste versículo, que alguns israelitas se juntaram aos seus irmãos na Judéia, ao retornarem da Babilônia após o ano 539 a.C. A palavra netineu deriva do verbo hebraico dar. Logo, significa os dados e designava os servos do templo. Como os netineus se distinguiam dos sacerdotes e dos levitas, estes servos do templo devem ter vindo de outras tribos. Comentando o verso 3. Efraim e Manassés. Estas duas tribos descendiam de José e foram especialmente abençoadas pelo Senhor. Entretanto, elas não pertenciam à nação de Judá. Essa é outra confirmação de que a comunidade incluía pessoas de Israel, assim como da Judéia. Versos 4 a 10. Utai e os demais nomes que o seguem não se confirmam nem mesmo nas listas de Neemias, o que parece aludir à mesma restauração pós-exílio. Azarias, versos 11 a 13, a lista dos sacerdotes que se segue, aparece bem abreviada e comparada com a lista de 1 Crônicas, capítulo 6. Novamente, isso indica que as genealogias bíblicas, mesmo podendo ser atestadas, não são sempre completas. Versos 14 a 16. O padrão para dividir a genealogia dos levitas, de acordo com os 3 filhos de Levi, não é aplicado neste trecho. Em vez disso, há 7 famílias listadas nos versos 14 a 16. 6 das quais viviam em Jerusalém, e uma em Netofa. Merari é mencionada, mas Coate e Gerson não. No lugar de Gerson está o seu descendente Asaf. Gedutum é outro nome para Etã, descendente de Merari. Netofatitas. Isso se refere aos habitantes da vila de Netofa, a cerca de 4,5 km ao sudoeste de Belém. Agora o versos 17 e 18, a porta do Oriente, do rei para o Oriente. Esta foi a famosa porta da parte oriental do templo. Versos 19 a 21, como descendentes de Coate, Corá e sua linhagem eram bem próximos do sacerdócio. Entretanto, eles não podiam ser sacerdotes, pois descendiam de Izar e não de Andão. Agora, 22 a 24, destaca os porteiros que tiveram a sua nomeação nos dias de Davi e Samuel. 25, os porteiros habitavam em vilas ao redor de Jerusalém. Eles iam em sistema de revezamento a Jerusalém para cuidar de seus deveres no templo, onde serviam por períodos de 7 dias. Agora, 27 a 29, ficavam à roda,
Apesar de os levitas que trabalhavam como porteiros terem vivido em vilas vizinhas, os porteiros, mor, devem ter vivido dentro dos limites da cidade, provavelmente perto do templo. Versos 30 a 32, apesar de os levitas serem capazes de lidar com os utensílios do ministério no templo, a mobília e até mesmo os materiais que seriam ofertados, como farinha, vinho, incenso e pimentas, não podiam confeccionar as especiarias. Somente os sacerdotes tinham permissão para isso. Versos 33 e 34 destacam os cantores, que também residiam em Jerusalém e tinham suas responsabilidades no ministério do canto. Versos 37 a 44. Agora o interesse do escritor tem na genealogia de Jonatas, é oriundo da íntima amizade de Jonatas com Davi. Livro dos reis de Israel não se refere aos dois livros, mas de um registro civil, porque os nomes dos israelitas que se acham neste capítulo viveram em Jerusalém depois do cativeiro. A adoração era o foco principal de muitos israelitas, cuja vocação se centrava na casa de Deus. A adoração, ou seja, apreciar a Deus, deveria ocupar o centro de nossas vidas, e não somente uns poucos minutos uma vez por semana. Nós também podemos adorar em todas as horas se nos mantivermos conscientes da presença e guia de Deus e se mantivermos uma atitude de servi-lo. Construa sua vida em torno da adoração a Deus, em vez de fazer da adoração apenas mais uma atividade em uma agenda tão cheia. Olha que destaque muito solene em nosso estudo de hoje, falando sobre adoração. Como você tem adorado a Deus? De vez em quando, algumas horas por semana, ou tem sido algo contínuo, diário? É algo assim a se pensar. Fechando este tópico, a repetição da genealogia de Saul serve como introdução à história de sua morte, que estará registrada no próximo capítulo, no capítulo 10. Agora vamos para o texto do Espírito de Profecia, ajudados por Deus. A seus filhos hoje, o Senhor declara: esforçai-vos e trabalhai, porque eu sou convosco. Os cristãos sempre tiveram no Senhor um forte ajudador. Podemos não conhecer a maneira como o Senhor ajuda, mas de uma coisa nós sabemos: Ele jamais falta aos que nele põem a sua confiança. Olha que lindo isso. Se os cristãos soubessem quantas vezes o Senhor tem preparado o seu caminho, a fim de que o propósito do inimigo, com respeito a eles, não se realizasse, não andariam tropeçando e queixando-se. Sua fé estaria firme em Deus, e nenhuma provação teria poder para movê-los. Eles o reconheceriam como sua sabedoria e eficiência, e ele poderia realizar aquilo que deseja por meio deles. Olha que solene isso aí. Os ferventes apelos e encorajamentos dados por meio dos profetas Ageu receberam ênfase adicional por meio de Zacarias, outro profeta deste período da história, a quem Deus suscitou para lhe ficar ao lado nos apelos a Israel, para que executassem a ordem de levantar-se e edificar. A primeira mensagem de Zacarias foi uma garantia de que a palavra de Deus jamais falha.
e uma promessa de bênção aos que dessem ouvidos à segura palavra da profecia. Com os campos devastados, as escassas reservas de provisões rapidamente se esgotando, e rodeados como estavam por povos inamistosos, os israelitas prosseguiam ainda assim com fé, em resposta ao chamado dos mensageiros de Deus, e trabalhavam diligentemente para restaurar o templo arruinado. Era uma obra que requeria firme confiança em Deus. Enquanto o povo procurava fazer sua parte, buscando uma renovação da graça de Deus no coração e na vida, mensagem após mensagem era dada por intermédio dos profetas Ageu e Zacarias, com a certeza de que sua fé seria ricamente recompensada e que a palavra de Deus concernente à futura glória do templo, cujas paredes eles estavam reparando, não falharia. Nesse mesmo edifício apareceria, na plenitude do tempo, o desejado de todas as nações, como mestre e salvador da humanidade. Ou seja, Jesus viria a esta terra. Que texto maravilhoso! Está no livro Profetas e Reis, página 576. Quais são as lições que este capítulo 9 traz a nós hoje para ser aplicados em nossas vidas? Vamos ver? Registros genealógicos eram zelosamente arquivados em Israel. O antigo povo de Deus prezava pelas genealogias. Então, por que desprezá-las hoje? Neste capítulo, após listar as tribos israelitas, o cronista destaca a revitalização de Jerusalém pelos exilados libertos da Babilônia. Todos aqueles que retornam das consequências do pecado devem ser readmitidos no povo de Deus. Olha que aplicação podemos fazer no contexto do período de Esdras, quando escreveu este livro, e no contexto atual. Eles haviam estado exilados em Babilônia e agora retornaram para Jerusalém. Assim representa aqueles que também sofreram as consequências do pecado, foram para o mundo e agora voltam para a casa de Deus. A sequência abaixo segue tópicos destacados por Martin Selman: reassentamento das cidades, leigos em Jerusalém, sacerdotes em Jerusalém, levitas em Jerusalém, os porteiros, os músicos e a conclusão. Deus permitiu que voltassem pessoas que poderiam preservar o verdadeiro culto e a verdadeira adoração. Deus era com Finéias, destacado no verso 20, porque ele não abandonara seu povo. A infidelidade humana resulta em cativeiro, mas a fidelidade de Deus resultou em libertação. Por fim, o cronista retorna à família de Saul, o primeiro e último de sua linhagem que reinou sobre o povo de Deus, apesar de sua infidelidade. Portanto, Deus escolheu cada pecador para a salvação, mas todo aquele que arrogantemente rejeitar essa escolha, esse privilégio, sofrerá as terríveis consequências. Assim como Saul perdeu o privilégio de participar da genealogia messiânica, muitos rejeitam o privilégio de pertencer à família de Deus, à família do Messias, ao ser indiferente em relação à igreja, o corpo de Cristo neste mundo. Ao rejeitar o Evangelho, ao rejeitar a palavra de Deus. Portanto, faça parte você da família de Cristo.
comprometa-se integralmente com Ele. E agora, fechando nossa reflexão de hoje. A história nos ensina, portanto, que cada função, por mais simples que possa parecer, tem um impacto significativo na experiência espiritual do povo. O serviço dedicado dos porteiros e servos é um testemunho da importância da colaboração e do compromisso com a verdadeira adoração. Eles nos lembram que todos têm um papel a desempenhar na promoção da fé e na manutenção da santidade do culto a Deus. Em resumo, as lições aprendidas com o papel dos porteiros e servos do templo nos desafiam a refletir sobre nossa própria disposição para servir a Deus e aos outros. Que possamos aprender com a dedicação desses indivíduos e nos esforçarmos para viver de maneira que honre a fidelidade de Deus em nosso culto e serviço, promovendo a verdadeira adoração em nossas comunidades e nossa família. Vigiemos e oremos. Amém. O pensamento do dia. Feliz é a pessoa que deixa como herança de vida a lembrança de que Deus estava com ela. Lindo pensamento, né? Que eu e você possamos refletir, possamos fazer um autoexame pessoal dentro destes ensinamentos que o capítulo de hoje nos apresenta e que possamos realmente reavivar-nos diariamente com Deus, que a nossa fé possa ser renovada constantemente e a nossa adoração possa ser genuína e verdadeira. Amém. Vamos orar? Maravilhoso e querido Deus, bondoso Pai Celestial, graças te damos pelo despertar deste novo dia. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado paternal. Obrigado, Senhor, porque cada manhã sua misericórdia se renova em nossas vidas e nos dá uma nova oportunidade, Senhor, de te obedecer e de fazer a sua vontade. Fica conosco em mais esse dia. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes na compreensão da Tua Palavra, capítulo após capítulo, e que o Senhor abençoe nossa jornada diária contigo nos estudos da Sua Palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em mais este dia e até o nosso próximo encontro para o estudo do capítulo 10. Um grande abraço. Tchau, tchau.